Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar da Consciência. Seja bem-vindo. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Nosso tema de hoje, autossugestão. Estamos no terceiro programa da nossa série de número 8, que tem como tema Criações Mentais. Aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Que alegria, estamos aqui para falar mais de um assunto instigador. Espero que o telespectador nos auxilie, como já tem auxiliado, mas hoje um tanto mais, porque se trata da autossugestão, não é isto? Os elementos externos podem nos sugestionar e também elemento externo também. Então a nossa gratidão eterna a tudo e a todos, em especial a TV Mundo Maior, a TVC e afiliadas, mas acima de tudo o nosso universo interno e o universo externo também, porque hoje nós vamos ver um tanto mais a importância disso. Acho que temos ao longo deste programa para compreender um pouco mais desse mecanismo da autossugestão, mas acredito que isso, né, como você já falou, tanto parte do nosso universo que sugestiona algo externo, como isso pode vir do lado de fora para nós também, né? Exatamente, é o que André Luiz, na obra Mecanismo da Mediunidade, enfatizou quando ele fala dos mecanismos de autossugestão, que pode ser um elemento externo ou interno. Onde eu fixar a minha atenção, aí eu vou estar, conforme nós também falamos em programa passado, onde o pensamento está, a alma também está. Então, aquilo que eu foco a minha atenção, eu passo a ser um elemento de autossugestão ou mecanismos externos sugestionando-nos a um comportamento X ou Y. Ok, então para iniciar nosso estudo de hoje, ou melhor, dar continuidade, porque o estudo já começou, né? Para darmos continuidade, então eu te convido para ir para a página 293 para fazermos uma leitura. A espiritualidade evidencia a inutilidade das práticas centradas em qualquer esfera de entendimento material. Entretanto, devemos nos ater à dupla natureza dos espíritos, questão 605A do Livro dos Espíritos, a material e a espiritual. Se materialmente os objetos podem não representar nada para os espíritos desencarnados esclarecidos, exercem sobre o praticante o poder de autossugestão, levando-o psicologicamente a mobilizar forças interiores e assim produzir um campo energético que funciona como defesa psicológica e emocional. Resulta daí a proteção cuja causa e poder seriam, para o ignorante, atribuídos aos objetos. Certas pessoas preferem, sem dúvida, uma receita mais fácil para afastar os maus espíritos, algumas palavras a dizer ou alguns sinais a fazer, o que seria mais cômodo do que se corrigir de seus defeitos. É uma citação da Revista Espírita, dezembro de 1862. Acho que só essa citação aqui já, além de nos dar não diria um puxão de orelha, né? Mas nos mostra realmente o quanto muitas vezes vamos em busca desses outros atributos como forma mais fácil do que nos corrigir, né? Exatamente. E nessa época, o que foi colocado na Revista Espírita, o Coronel M., ele vinha se queixar que os espíritos estavam lhe perturbando, lhe obsediando e criando situações embaraçosas. Kardec falou, isso não é possível. Mas se fosse possível o meio externo ter mais força do que seu comportamento interno, porque Allan Kardec já havia testificado que pior do que os obsessores seriam as nossas más inclinações, e são elas que atraem estes, e falou para ele, você não vai vencê-los com baionetas. As armas são outras, são morais. Naquele momento ele estava dando-nos esta lição, porque se fosse possível, numa reunião mediúnica, me dar a garantia de afastar os maus espíritos sem que eu mude o meu comportamento, seria fácil. Era só eu colocar meu nome ou ir até uma dessas reuniões e etc. Mas ele viu que isso na prática não funcionava, tanto que Allan Kardec, em sentido profundo, ele não fez reunião de desobsessão, porque sabia que elas não funcionariam sem a mudança do indivíduo. Falou, quer curar-se da obsessão, seja ou torne-se mais forte do que o obsessor.
Aí sim era a garantia que tinha para afastar o elemento externo que lhe sugestionaria comportamentos indevidos. Porque nós temos essas parcerias ou conteúdos internos para dar esse norte. Falei, eu gostaria de ter palavras sacramentais, isto ou aquilo, mas eles não existem. O Espiritismo nos dá os meios para que nós possamos nos conhecer, transformar esses padrões internos e atrair novos elementos externos para a harmonia do nosso contexto. Mas enquanto não houver essa postura comportamental alterada, como nós começamos a dizer no primeiro programa das criações mentais, e depois falando na sequência da nossa infantilidade ou a infância espiritual, ou infantilidade perante os elementos que a natureza nos oferta, e por desconhecer a eficiência desse conhecimento levado a efeito internamente, nós buscamos recursos externos para fazer para o nosso universo aquilo que deveríamos estar fazendo de dentro para fora. Então é a mobilização das nossas forças interiores que traz, né, essa resolução. Exato. E quando lemos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre vence quem tem vontade firme, e ao mesmo tempo Joana de Ângeles coloca que quando nós transformamos esses impulsos interiores menos felizes, eles são transformados na realidade em força de vontade ou incorporados por essa vontade que é a gerente atuante nesses processos transformadores. Porque a vontade como gerente da mente, como membro atuante da consciência, porque ela faz essa ligação entre o consciente e o superconsciente, e ao mesmo tempo traz em si a essência do próprio pensamento, quando ela atua e gerencia esses potenciais de forma harmônica, a inteligência, por exemplo, a imaginação, baseado na memória do que temos, mediante o desejo daquilo que queremos construir, aí nós criamos um campo de atração diferenciado que, segundo Leon Denis, de acordo com a vibração desse pensamento atuante, dessa palavra que vai transportar esse pensamento para outros setores, já teríamos um mecanismo de repulsão dos contrários e de atração dos semelhantes. Então não é tão difícil. Agora eu preciso interessar-me pela minha pessoa e conhecer-me para que eu possa gerenciar melhor os meus potenciais e todo o universo de vidas internas e até externas que estão ao meu dispor. Será que então o primeiro ingrediente necessário é a responsabilidade? Eu diria que o primeiro conhecimento ou o primeiro ingrediente necessário seria o meu desejo, a minha postura, o meu querer, a minha predisposição. E depois, mediante essa predisposição, baseado no conhecimento, agora sim vem a responsabilidade. Porque quando eu busco conhecimento, eu vejo o tamanho da minha responsabilidade. Assumir responsabilidade, sem dúvida, é um elemento nobre. Mas responsabilidade sem o conhecimento não vai resolver muita coisa. Eu respeito as leis. Que lei? Eu não sei o que são as leis. Não sei que leis são essas, como elas funcionam, como elas serão levadas a efeito se eu vacilar. Agora, se eu tenho conhecimento e eu sou responsável, consciente. Então, até certo ponto, eu posso ter a fé cega e baseado no que alguém me disse ou me dissera, eu tenho um comportamento X. Mas, será que eu estou à semelhança daquele ser ou daquela história que um determinado tipo de peixe precisaria cortar um pedaço, a cabeça, por exemplo, e uma parte do rabo, para ter aquela receita levada a efeito? E aquilo entrou anos e saiu, atravessou gerações, até que um dia alguém teve a curiosidade de perguntar. E a mãe estava presente, a avó estava presente, a bisavó estava presente, e a filha ali atuando, e teve a curiosidade. Por quê? E naquele dia a assadeira ali cabia o peixe inteiro e mais alguma coisa. Aí a bisavó deu um sorriso maroto e falou, na minha época, quando eu fiz isso pela primeira vez, a minha forma, a minha assadeira não cabia o peixe. Então eu escolhi a cabeça para fazer um pirão, porque normalmente que faz, e ali o rabo também daria para usar para fazer esse pirão. E deixou apenas o meio ali, o dorso mais volumoso para fazer a receita que ela almejava. E ninguém questionou. A fé cega, então, nos conduziu durante milênios. A fé raciocinada durante alguns séculos, e agora é a era ou o momento da fé vivenciada. Eu não apenas compreendo o que eu vou fazer, eu faço. Então, eu apreendi, eu compreendi e agora apliquei.
É a fé cega, fé raciocinada e fé vivenciada. Então você tem a fé cega, você repete a receita e não sabe nem como funciona lá o mecanismo do bolo. Você tem a fé raciocinada, você conhece a receita, você conhece os ingredientes, você sabe a temperatura do forno, você sabe tudo. Mas ainda não... Ainda não é o suficiente. Agora, a fé vivenciada, aí você não precisa mais de receita, você faz como a mãe da Vilma fazia com maestria. Todas as receitas dela eram pela intuição. Ela pegava um punhado disso, daquilo, ia buscando na consciência e em outros setores que ia ajudando, e saía fantástico todas as receitas. Nunca vi uma receita dela dar errado. Mas ela tinha um respeito pela natureza, pelos elementos, e não planejavam fazer um bolo sem ter um endereço já antes de planejar fazê-lo para onde ele iria. Porque ela sabia que a validade daquele elemento exteriorizaria muito rápido. Então ela fazia lá uma bacia cheia de roscas, numa velocidade espantosa, chegava pessoas para visitá-la, ela sumia. Daqui a pouco, alguns minutos depois, já estava ali com alguma coisa feita, a gente não sabia que velocidade, como que ela fazia aquilo tão rapidamente. E sem receitas, porque ela já era aquilo que ela já estava experienciando na atualidade. Com certeza, no passado, ela fez maquinalmente, fruto de uma fé cega, depois racionalmente e agora intuitivamente. Então, é só através dessa vivência que a gente vai, então, adquirindo esse potencial dessa intuição que vai nos conduzindo. Exatamente. Então, como a Francisca, que é a mãe da Vilma, e ao mesmo tempo Francisco, que é o meu pai, os dois Franciscos agiam por intuição. Meu pai tinha a capacidade de ir para a lavoura no domingo com a enxada nas costas. Falei, mas você já trabalhou a semana inteira? Trabalhar no dia do descanso? Eu vou conversar com a lavoura. Já falei isso aqui algumas vezes, porque eu preciso mostrar a ela quantas bocas que eu tenho para alimentar e ela precisa corresponder à minha necessidade, à minha expectativa, e eu vou lá dar o meu carinho, a minha atenção, vou conversar. E normalmente ele não trabalhava, ele andava, ele mentalizava com certeza, e nunca faltou o pão em nossa mesa nesse sentido. Que lindo! Bom, para você que está aí acompanhando o nosso programa, se quiser estar acessando os outros programas, quiser estar assistindo e compartilhando com outras pessoas estes programas, é só você entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões? Mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Nós vamos agora para um intervalo e já voltamos.